Olá, gente, boa noite a todos, grande abraço. Eu queria meditar um pouco com você naquela expressão que Jesus usou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 3, quando Jesus deu uma série de bem-aventuranças, e uma delas é a que eu quero comentar agora, é quando Jesus disse assim: bem-aventurado são os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Quem que já não viu as pessoas usando essa expressão, fulano é um pobre de espírito mesmo, né? Uma pessoa fazer uma coisa dessa só pode ser um pobre mesmo, um pobre de espírito, um pobre de alma. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus cunhou essa expressão, bem-aventurados pobres de espírito, Jesus não pensou absolutamente nada no sentido de pessoa mesquinha, né? Hoje na sociedade essa expressão pobre de espírito, essa pessoa é pobre de espírito, é uma conotação extremamente pejorativa, chula, baixa. Mas eu quero dizer para você que Jesus usou essa expressão como uma ideia extremamente elevada, como uma coisa extremamente positiva e nobre. Vamos entender o que ele quis dizer. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que a bem-aventurança faz parte, está no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus tratou das características, das características dos cidadãos do reino dos céus. Então, alguém que é pobre de espírito é alguém que está sendo transformado, é alguém que está assumindo o contorno, as formas e principalmente o perfil daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Por isso que em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças está logo no começo do Evangelho de Mateus, porque isso já mostra a importância, o destaque que Jesus deu para essa qualidade do caráter do cristão, da natureza dos indivíduos que estão sendo transformados, de criaturas caídas e que estão sendo transformados a cada dia em cidadãos do reino dos céus. E Jesus então usou essa expressão, e é interessante porque às vezes as pessoas leem as bem-aventuranças como se fosse talvez uma nova regra, ou como se Jesus estivesse escrevendo novos mandamentos, e essa não é a proposta de Jesus. Jesus não criou novos mandamentos a partir das bem-aventuranças, não é uma nova maneira de se chegar a Deus, de forma alguma. Jesus, na verdade, está fazendo uma antítese, um contraponto diante de tudo aquilo que estava acontecendo nos seus dias. Vocês se lembram que nos dias de Jesus havia uma religiosidade extremamente grotesca, havia uma religiosidade cheia de ritos, de maneirismos, enfim, os religiosos, na verdade, eles haviam deturpado realmente as qualidades e as virtudes daqueles que são do reino dos céus. Havia uma espiritualidade, uma religiosidade totalmente deturpada. E Jesus está fazendo justamente um contraponto a isso. Jesus está mostrando, olha, não é assim que se parece o reino dos céus, não é o reino dos céus, os cidadãos do reino não se parecem com os fariseus, não se parece com essa religiosidade que faz prosélitos, e depois transforma essas pessoas em verdadeiros cidadãos do inferno. Pelo contrário, Jesus disse que o reino dos céus acontece não a partir de um estereótipo, não a partir de uma aparência, mas o reino dos céus ele vem com conteúdos espirituais, com conteúdos que começam a ser gerados, produzidos no coração daqueles que vão sendo tomados livremente pela graça do Senhor e que vão se abrindo, que vão abrindo o seu ser para a natureza do reino dos céus. Então Jesus aqui, ele está falando de uma qualidade interior, ele está falando de qualidades internas, E o pobre de espírito aqui é exatamente esse sentido mais verdadeiro, mais profundo que acontece no coração daquelas pessoas, daqueles indivíduos que
se abre ao reino dos céus e que recebe a mensagem salvadora de Cristo, e que para que isso aconteça, né, e a primeira qualidade, a primeira atitude que precisa acontecer é a pessoa reconhecer o que ela não é, né? O pobre de espírito é aquele que percebe a si mesmo diante da grandeza de Deus. Por isso que Jesus disse que feliz, bem-aventurados são os pobres de espíritos. São aqueles indivíduos que conseguiram olhar para dentro de si mesmos e perceber que eles são absolutamente insuficientes, que são absolutamente incapazes, que eles são, portanto, dependentes de Deus, que eu dependo de Deus para ser salvo, que não há como no caminho da salvação você querer justificar a si mesmo ou querer fazer algo para convencer Deus, mas é aquele que reconhece o seu estado, o seu ser, a sua carência espiritual. Esse é aquele que é o pobre de espírito, é aquele que olha para Deus. E sabe, Jesus contou uma parábola muito interessante de 2 homens que subiram para orar. Um batia no seu peito e mostrava: eu jejuo 3 vezes por semana, eu ajudo os pobres. E ele olhou para aquele publicano, para aquele pecador, para aquele cara errado, para aquela pessoa totalmente torta, e disse: eu não sou como essa pessoa. Naquele momento ele tentou convencer a Deus da sua própria justiça, das suas próprias virtudes. Enquanto que o outro publicano, aquele que era pecador, que sabia que era um Zé Ninguém, ele olha para Deus e diz assim: Deus, ser propício, né? Senhor, ser favorável a mim, me ajuda, Senhor, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, na minha humanidade. E Jesus disse assim: eu digo, qual que saiu justificado, qual aquele que saiu atendido por Deus? É aquele que reconhece que ele precisa de Deus, é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. A salvação é assim também. A salvação só pode acontecer no coração daqueles indivíduos que abriram mão da sua justiça própria, que abriram mão da sua autossuficiência ou das suas virtudes, das suas qualidades, dos seus diplomas, né, das suas conquistas, mas é aqueles que conseguem trazer o seu ser diante de Deus e reconhecer: Deus, eu preciso de Ti na minha vida espiritual, Tu és a razão, a pedra fundamental. E essas pessoas, Jesus disse que são bem-aventuradas. E isso não acontece, não é uma coisa natural. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa é tão humilde, né? Essa pessoa ela é tão simples. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma qualidade que é inerente aos seres humanos. Jesus está falando de uma qualidade que é produzida, que é gerada pela vida do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, quando você é uma nova criatura, o Espírito Santo começa a mudar as afeições do seu interior. E aí, uma das coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, Ele começa a mudar o nosso olhar. Primeira coisa, para nós mesmos, em relação também às outras pessoas e em relação a Deus. O Espírito Santo muda o nosso olhar nessas 3 direções. Ele muda o nosso olhar com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós paramos de tentar e começamos a confiar. O Evangelho é uma proposta a você parar de tentar e você começar a descansar. Descansar aonde? Descansar na obra salvadora, na obra perfeita de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Enquanto que a lei dizia: faça para você viver, o Evangelho diz: descanse para você começar a ser e a receber. E também o Evangelho traz uma nova mudança em relação ao próximo. Você começa a olhar as pessoas não mais de cima para baixo. Você não começa a olhar mais as pessoas, ou pelo menos você deixa de olhar as pessoas como se você fosse melhor do que elas, mais virtuosa, mais capaz, mais santa do que elas. Não, a graça nos dá esse senso de nivelamento, de que eu preciso de você e você precisa de mim.
E a graça também faz isso. Cidadãos do reino são esses indivíduos que estão sendo transformados dentro de si mesmos, em relação a elas mesmas. Então o reino de Deus faz a gente enxergar exatamente o nosso tamanho. Se eu pudesse definir para você em poucas palavras quem são esses que são os pobres de espíritos, são aqueles que aprenderam e que estão aprendendo a enxergar o seu tamanho espiritual. Qual é o meu tamanho? A pergunta que eu deixo para você nessa noite é: qual é o seu tamanho? Às vezes podemos achar que temos um tamanho, o tamanho da arrogância, o tamanho das propriedades que temos, o tamanho das influências, dos relacionamentos, do lugar que vivemos. Não, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é alguma coisa que acontece dentro de nós. E uma vez que acontece, nós passamos a enxergar o nosso tamanho. E o nosso tamanho é o tamanho da dependência de Deus. Deus te abençoe e aprenda e comece a andar com Jesus, para que você possa receber novas afeições e um novo olhar para a vida, para os relacionamentos e para si mesmo. E sobre todas as coisas, para o seu relacionamento com Deus de total dependência. Deus te abençoe. Uma boa noite.